Possível ação da justiça japonesa. No Japão, casos de maus-tratos, negligência e exploração infantil são tratados com rigor. Se uma situação como essa fosse denunciada, as autoridades poderiam tomar as seguintes medidas: investigação. A polícia iniciaria uma apuração detalhada dos fatos, com apoio de profissionais especializados para ouvir e proteger a criança envolvida. Proteção da criança. O menor seria imediatamente acolhido por serviços sociais, com suporte psicológico e médico, sendo levado a um ambiente seguro, como um lar temporário ou sob guarda de parentes confiáveis. Responsabilização da mãe. Negligência e maus tratos. A conduta da mãe poderia ser enquadrada como abandono e descuido grave, ou com sanções previstas na legislação. Ambiente inadequado. Se forem encontrados conteúdos impróprios em locais acessíveis à criança, isso poderia ser utilizado como prova de ambiente prejudicial ao desenvolvimento infantil. Responsabilização de terceiros. Qualquer adulto envolvido na situação também poderia ser responsabilizado, especialmente se contribuísse para o ambiente de risco ou praticasse ações ilegais. Possível reação da sociedade japonesa. Indignação pública. A população japonesa tende a reagir com indignação a casos que envolvem o bem-estar infantil, principalmente quando os responsáveis são figuras que deveriam proteger a criança. Solidariedade com a vítima. É comum que a sociedade demonstre empatia e apoio à criança, com campanhas de conscientização e até mesmo ajuda direta. Cobertura midiática e pressão por mudanças. Casos de grande repercussão costumam gerar debates sociais, reforçando a importância da prevenção e do fortalecimento das leis de proteção infantil. Importância de contextualizar o caso. O comportamento da mãe, como envolvimento em atividades impróprias enquanto negligenciava a criança, pode ser usado para demonstrar padrões de irresponsabilidade. Informações, como a presença de conteúdo inadequado em casa, reforçam o argumento de que o ambiente era nocivo ao desenvolvimento da criança. Esse tipo de evidência é importante não apenas para a responsabilização judicial, mas também para garantir que a criança não volte a ser exposta a riscos. Ação da sociedade japonesa aos culpados, dentro da lei e do contexto cultural. 1. Kokujin, o agressor estrangeiro. A presença de um estrangeiro envolvido em crimes graves, especialmente contra o menor japonês, gera forte repulsa pública no Japão. Mesmo sem discursos abertamente xenofóbicos, a sociedade japonesa tende a ser muito rígida com quem desrespeita suas leis e valores sociais. Sendo maior de idade, Kokujin seria visto como uma ameaça à ordem social e moral, um abusador da hospitalidade japonesa e um símbolo do que não pode ser tolerado em um ambiente escolar ou comunitário. Além das sanções legais severas, prisão, possível deportação, registro criminal, ele enfrentaria rejeição completa da comunidade local, nenhuma chance de reintegração social no país. E se fosse deportado, seu nome seria incluído em listas de proibição de entrada em território japonês. Nao, a manipuladora. A personagem Nao, por sua frieza emocional e influência negativa sobre outras pessoas, despertaria desprezo público intenso, especialmente entre mulheres japonesas e pais de alunos. Ela seria vista como uma figura tóxica e calculista, por manipular adultos e adolescentes contra um menor vulnerável. Um mau exemplo de jovem, por não demonstrar arrependimento. E dependendo da sua idade, maior de 13 anos, poderia até ser reeducada judicialmente em instituições para menores infratores. Em fóruns e redes sociais japonesas, é comum ver termos como hanin, culpado, obscuro ou rejeto, rejeitada, usados para descrever figuras com esse tipo de conduta. 3. Kadea, Kanako e Ayumi, as traidoras emocionais. Embora inicialmente possam ter sido manipuladas, a submissão emocional e abandono afetivo de Hiroki, principalmente por parte da mãe e da irmã mais velha, seria fortemente condenado pela opinião pública. No Japão, a família tem um papel moral e cultural sagrado. Uma mãe que rejeita o filho publicamente por outro homem, especialmente em um contexto abusivo, seria vista como incapaz de cumprir seu papel materno, moralmente falha e emocionalmente negligente, e em casos mais graves, poderia até perder direitos parentais. Kanako, como irmã mais velha, tinha o dever de proteger. Se falhou nisso e reforçou o abandono emocional, a sociedade também a julgaria com severidade. Já Ayumi, como amiga de infância que se voltou contra Hiroki, seria chamada de Urajiri Mono.
traidora e perderia qualquer respeito público. Resumo geral. Provas importantes. 1. Gravações. Materiais que mostravam comportamentos inadequados e ilegais. 2. Exame de DNA. Comprovou informações falsas sobre parentesco. 3. Objeto usado em agressão. Encontrado com vestígios que ligavam aos culpados. Reação da justiça japonesa. 1. Investigação rigorosa. As autoridades levaram o caso a sério devido à gravidade. 2. Prisões. Os envolvidos foram detidos por crimes como fraude e violação de leis de proteção. 3. Proteção à criança. A justiça agiu para garantir a segurança da menor envolvida. Reação do público no Japão. Um choque e indignação. Muitos ficaram surpresos com a crueldade do caso. 2. Debates sobre segurança. Discussões sobre como evitar situações semelhantes. 3. Apoio às vítimas. Campanhas e doações para ajudar quem foi prejudicado. O que aconteceria com os culpados? 1. Penas severas. Prisão por anos devido à gravidade dos crimes. 2. Monitoramento. Alguns poderiam receber acompanhamento psicológico ou social. 3. Registro criminal. Nome marcado permanentemente, dificultando vida em sociedade. O que aconteceria com Megumi? Acolhimento seguro. Entraria para um sistema de proteção a menores. Apoio emocional. Acesso à terapia e educação para superar traumas. Futuro protegido. Longe dos envolvidos no caso, com chance de recomeço. Possível ação da justiça japonesa. No Japão, atos como abuso infantil, exploração sexual de menores e abandono são crimes graves. Se essa situação chegasse ao conhecimento das autoridades, as seguintes ações poderiam ser tomadas. Investigação. A polícia japonesa, Keizatsu, iniciaria uma investigação completa para apurar os fatos. Isso envolveria coletar evidências, ouvir o depoimento de Anata, com o apoio de profissionais especializados em lidar com crianças traumatizadas, e buscar informações sobre a mãe Ishin. Proteção da criança. A prioridade seria garantir a segurança e o bem-estar de Anata. Ele seria provavelmente acolhido por serviços sociais, Ertong Xiang Tansuji do Sodanjo, e receberia apoio psicológico e médico. Poderia ser colocado em um lar de acolhimento ou sob a guarda de parentes, se considerados seguros e adequados. Processo criminal contra a mãe. Abuso infantil, Ertong no Edaiji do Gyakutai. As ações da mãe se enquadrariam em diversas formas de abuso infantil, incluindo o abuso psicológico, as humilhações e a pressão para ter relações, negligência, o abandono e as condições da casa, e, o mais grave, abuso sexual, se comprovado o ato forçado. As leis japonesas prevêem punições severas para esses crimes, incluindo prisão. Exploração de menor, Ertong Maishunji do Baishunji do Poru no Kinshi Hoian, a posse de vídeos em sites +18, especialmente se envolverem exploração infantil, também é crime no Japão. Processo criminal contra Shin. Abuso infantil e exploração de menor. A relação de Shin com a mãe de Anata e seu envolvimento nos abusos contra o menino o tornariam igualmente responsável perante a lei japonesa. Ele também enfrentaria acusações de abuso sexual, exploração de menor e possivelmente outros crimes relacionados. Consideração de circunstâncias atenuantes ou agravantes. Durante o julgamento, o tribunal consideraria a vulnerabilidade de Anata, a relação de poder entre os adultos e a criança, a premeditação dos atos e o impacto psicológico sofrido pela vítima. Possível reação da população japonesa. A sociedade japonesa geralmente demonstra grande preocupação com o bem-estar infantil. A reação a um caso tão grave como esse seria provavelmente de
Choque e indignação. A natureza dos abusos, especialmente o envolvimento da mãe e a traição da confiança filial, causaria um grande choque e indignação na população. Empatia e apoio a Anata. Haveria uma forte onda de empatia e solidariedade em relação a Anata. As pessoas provavelmente expressariam seu apoio e desejariam que ele recebesse todo o cuidado e suporte necessários para se recuperar. Críticas severas aos agressores. A mãe e Shin seriam alvo de forte condenação pública. A sociedade japonesa tende a ser bastante crítica em relação a crimes que envolvem vulnerabilidade e quebra de laços familiares. Cobertura midiática. Um caso como esse certamente receberia ampla cobertura da mídia, o que intensificaria a conscientização sobre o abuso infantil e poderia gerar debates sobre a necessidade de leis mais rigorosas e de melhorias no sistema de proteção à criança. Possíveis ações da comunidade. Em alguns casos, a comunidade pode se mobilizar para oferecer apoio à vítima, seja através de doações ou de outras formas de assistência. É importante lembrar que essa é uma análise baseada nas leis e nos valores sociais japoneses. Cada caso é único e o resultado final pode variar dependendo das evidências apresentadas e das decisões judiciais. Essa informação sobre a mãe ter relações com outros homens e a posse de vídeos em sites +18, especialmente após o abandono de Anata, poderia ser relevante para a investigação e o processo judicial no Japão. Como essa informação poderia ser usada como prova? Negligência e abandono. O fato de a mãe estar envolvida em atividades sexuais online enquanto negligenciava e abandonava o filho pode reforçar a acusação de negligência infantil e o Erfang Kei Kuji Rock. Demonstra um padrão de comportamento em que as necessidades e o bem-estar de Anata não eram prioridade. Ambiente impróprio. A posse de vídeos +18 no computador, acessíveis em um ambiente onde uma criança vivia, pode ser interpretada como a criação de um ambiente impróprio e potencialmente prejudicial para o desenvolvimento psicológico e moral de Anata. Contextualização do abuso. Embora as relações da mãe com outros homens em si não constituam abuso direto contra Anata, essa informação pode ajudar a contextualizar o ambiente familiar disfuncional e a falta de cuidado e responsabilidade por parte da mãe. Pode indicar uma instabilidade emocional e uma priorização de seus próprios desejos em detrimento das necessidades do filho. Credibilidade da mãe. Essa informação pode ser usada pela acusação para questionar a credibilidade da mãe em um eventual depoimento, mostrando um comportamento negligente e egoísta. Possível ligação com exploração. Dependendo do conteúdo dos vídeos +18 encontrados, poderia haver implicações adicionais, especialmente se envolverem exploração infantil. Isso agravaria ainda mais a situação legal da mãe. Importância da prova. Para que essa informação seja efetivamente usada no processo judicial, ela precisaria ser devidamente coletada e apresentada como prova pela polícia ou pela promotoria. Isso poderia envolver a análise do histórico do computador, depoimentos de vizinhos ou outras evidências que confirmem o abandono e as atividades da mãe durante esse período. Em resumo, sim, essa informação sobre as atividades online da mãe após o abandono de Anata pode ser relevante para o caso, ajudando a pintar um quadro mais completo da negligência e do ambiente em que a criança vivia. A justiça japonesa certamente levaria em consideração todas as evidências disponíveis para formar um julgamento justo. A condição da casa encontrada pelas autoridades após o abandono de Anata seria uma evidência crucial para comprovar a negligência por parte da mãe. Como a sujeira e o lixo na casa seriam considerados prova. Negligência de cuidados básicos.
um ambiente sujo e cheio de lixo demonstra uma falha grave em prover as necessidades básicas de higiene e um ambiente saudável para uma criança. Isso se enquadra diretamente na negligência infantil e o Erfang QI e Kuji-Rock. Abandono e falta de supervisão. A condição da casa reforça a narrativa de que Anata foi deixado sozinho por um período significativo, sem os cuidados adequados. A sujeira acumulada indica que a situação perdurou por um tempo, evidenciando a ausência de um adulto responsável. Prova material. A descrição do estado da casa é uma prova material das condições em que Anata vivia e foi encontrado. Fotografias, vídeos e o testemunho dos policiais ou assistentes sociais que encontraram a criança seriam usados para documentar essa situação. Corroboração do trauma. O ambiente insalubre pode ser usado para corroborar o trauma psicológico sofrido por Anata, mostrando o descaso e a falta de proteção por parte da mãe. Violação das leis de proteção à criança. As leis japonesas de proteção à criança exigem que os pais ou responsáveis garantam um ambiente seguro e saudável para o desenvolvimento dos menores. A condição da casa demonstraria uma clara violação dessas leis.